Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos de volta e estamos aqui para darmos sequência à matéria que nós estamos estudando, que é as epístolas gerais. Após a primeira aula, as considerações que nós fizemos, então agora nós vamos estar entrando basicamente no conteúdo dos escritos, tá? O conteúdo dos escritos. Então, a nossa segunda lição, ela tem aí por título a Epístola de Tiago. E de acordo com o esboço apresentado no nosso manual, essa epístola ela vai ser estudada em duas lições, tá? Então nós vamos estar estudando aqui a primeira parte e depois, na terceira aula, nós estaremos estudando a segunda parte desta epístola, tá? Então, só para nós termos aí uma visão geral do que nós estaremos abordando, esta lição, ela está dividida em 6 textos ou 6 divisões, e cada uma dessas divisões elas têm aí os objetivos específicos de acordo apresentado aí no slide, tá? Então, nós vamos estar vendo primeiro quanto à autoria da epístola, os traços biográficos de Tiago, o esboço da epístola de Tiago, que eu vou estar apresentando, introdução à epístola de Tiago, os ouvintes e praticantes da palavra de Deus, e por último, a religião pura e a acepção de pessoas, tá? Então, nós vamos estar trabalhando em cima desta visão, tá? Então, o primeiro texto está lá na página 15, tá? É bom sempre lembrar que antes de qualquer coisa, é bom sempre seguir todas as orientações pedagógicas do manual de estudo, tá? E entre elas a leitura do livro ou da epístola da carta de Tiago, tá? Uma leitura aí vai ajudar muito, tá? Quantas vezes necessário for, tá? Para você ter uma visão geral do que a carta ela está escrevendo, tá? Dos assuntos, e aí depois você vai fazendo o desdobramento de acordo com o esboço da lição, correto? Então, o primeiro texto, ele vai debruçar sobre a autoria da epístola de Tiago. Então, o consenso geral é que o Tiago, a quem é atribuída a autoria da epístola, é o meio-irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria, tá? Então, a origem da epístola, tá? Primeiro, é preciso identificar quem é a pessoa que leva o nome da epístola. Temos no tecido do Novo Testamento, ou no texto do Novo Testamento, 4 personagens, tá? Que levam o nome de Tiago. Tá? Então nós temos, primeiramente, o Tiago, que é filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos. Depois nós temos o Tiago, chamado o menor, filho de Alfeu, também um dos 12 apóstolos. Então vocês vão perceber que no contexto do colégio apostólico, tínhamos 2 pessoas, 2 apóstolos, que tinham o nome de Tiago. Um era irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro, chamado de menor, filho de
Alfeu. Depois você tem o Tiago, pai de Judas, e o quarto, Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Quando nós olhamos para o primeiro versículo da epístola aos Tiagos, a Tiago, melhor dizendo, nós temos a seguinte descrição. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos, as tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tá? Então, ele vai dizer aqui, eu, Tiago, sou servo de Deus e sou servo do Senhor Jesus Cristo. A resposta para a qual desses 4 foi o autor da epístola, precisamos partir das informações que constam da própria epístola. Tá? Então, o consenso geral, ou pelas informações, ou pelas indicações, tá? A aceitação recai sobre Tiago, irmão do Senhor, como autor. Tá? Então, nós temos algumas questões, tá? Que principalmente tinha assim, uma ala da igreja que acreditava que Tiago, irmão de João, que fosse o escritor. Tá? Mas quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vamos perceber que Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos, ele foi decapitado em torno de 44 depois de Cristo. Depois de Cristo. Tá? Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 1, nós temos essa informação. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vocês se lembram na primeira carta que esses procuradores que estavam a serviço de Roma na Palestina, às vezes eles eram implacáveis, né? E uma das coisas que ele fez, o Herodes, quando você pega no quadro que nós temos aí, você vai perceber que no período de 41 a 54 depois de Cristo, Cláudio, ele era o imperador, tá? E segundo a história, Herodes Agripa, né, neto de Herodes o Grande, ele esteve na Palestina, na Judéia, por volta de 37 a 44, tá? E se atribui que o João ele morreu em 44, tá? Por Herodes, quando Cláudio ele era um imperador romano. Até esse momento, quando você analisa o contexto histórico, nós não temos nenhum conflito de Roma com os judeus, e sim com Herodes, que eram aqueles conflitos localizados, tá? E que os governadores, que os procuradores, eles resolviam essas questões e não precisava ir para Roma, como houve a partir do ano 66, né? Que precisou ter a intervenção das legiões romanas para tentar resolver a questão que foi uma guerra, tá? O imperador, como nós vimos, romano era Cláudio, e essas referências vocês vão ter lá em Atos capítulo 11, versículo 28,
Atos capítulo 18, versículo 2, e também 23 e versículo 26, tá? Então, os conflitos eles eram localizados, a igreja ainda gozava de liberdade dentro do império. Vocês vão perceber que Nero ele foi imperador de 54 a 68, e a revolta dos judeus ela deu início em 66, tá? Em 66, que perdurou até por volta de 74. A destruição de Jerusalém foi no ano 70, tá? Em que houve aí a dispersão ou a diáspora, né? Quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos por Tito, filho de Vespasiano, que era o imperador entre 69 a 79 antes de Cristo. Então, este era o contexto. Então, a ideia que se tem aqui, o João, irmão, Tiago, irmão de João, se a carta ela foi escrita entre 44, né, de acordo com o escrito que nós temos aqui, 46 a 49, e João morreu em 44, então ele não tinha como ter escrito esta carta, tá? Esta carta. Tá, quando nós olhamos aqui para o Tiago, irmão do Senhor, algumas informações nós vamos ter. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 53, 54, 55, nós vamos ter a seguinte descrição. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vocês vão perceber que nos relatos, quando fala dos irmãos de Jesus, o Tiago sempre vem em primeiro lugar. Então dá a ideia que ele era o primogênito do relacionamento conjugal de José e Maria, sendo que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Lá em Mateus 12, 17, nós temos uma outra referência que demonstra a importância de João no contexto da igreja. Assim, ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Tá? Quando Pedro ele é livre da prisão, que os irmãos estavam orando e ele sai da prisão, então ele diz: olha, anunciai a Tiago e aos irmãos, dando aqui a entender a preeminência do irmão do Senhor. Lembramos também que os fatos narrados no capítulo 12 de Atos começa com a decapitação de Tiago, irmão de João. Tá, então o capítulo começa com a decapitação de Tiago, irmão de João, e lá no versículo de número 17 vai anunciar a Tiago, então tudo indica que esse Tiago é o irmão do Senhor. Tá? Precisamos ter essa ideia. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, Pedro, versículos 18 e 19, Paulo, ele faz também o seguinte destaque: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então ele faz referência que em Jerusalém
assim se nós podemos dizer, que dava o expediente, o que estava ali à disposição dos crentes, era o Tiago, irmão do Senhor. Então acredita-se, quando você analisa essa questão, a preeminência que ele tinha. Tá? Quando nós recorremos ainda aos fatos que Paulo ele narra das pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, ele destaca aqui, ou dá a entender que o Tiago, a quem Jesus ele parece aqui, é o irmão, é o próprio irmão do Senhor Jesus, tá? Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, nós vamos ter esta ideia, tá? E ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 9, o Paulo ele vai demonstrar aqui, em bom tom, parece que tanto o Tiago como Cefas e João, eles eram lideranças da igreja, ou seja, que toda a liderança da igreja, ela recaía sobre Tiago, Pedro e João, tá? Que são reputados aqui como colunas da igreja. Tanto Paulo e Barnabé, eles se reportavam a eles. E é interessante que o Tiago aqui, ele vem em primeiro lugar nesta lista dos três que eram considerados como colunas da igreja. Uma outra questão que nós temos aqui é que Paulo ele destaca a presença ou a pessoa de Tiago na sua última viagem, ou no último registro que nós temos de viagem de Paulo a Jerusalém, que é lá o capítulo 21, os versículos 17 e 18 dos Atos. Diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Ou seja, então vocês vão perceber aqui que Paulo, a comitiva do apóstolo Paulo, inclusive Lucas, quando ele diz nós aqui, Lucas se refere a ele, dizendo que foram com Paulo a encontrar-se com Tiago. E neste encontro, Tiago, ele reuniu também os demais presbíteros da igreja, ou aqueles que estavam na função pastoral da igreja, tá? Eles se reuniram para aquela reunião, tá? Então, a ideia que se tem aqui é que esse Tiago, o Tiago que escreveu essa epístola, é o meio-irmão do Senhor, tá? É o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e Maria. E aí você tem a questão da data em que foi escrito, tá? Então, o manual, ele vai aceitar que a data da escrita da epístola está entre 46 a 49 depois de Cristo. Segundo a tradição, a morte de Tiago, irmão do Senhor, ela ocorreu em 62 depois de Cristo, tá? Outras questões que nós temos aqui de se levar em conta é que a carta aos Gálatas foi escrita em 55 entre 55 ou 56. Isto é, por volta de 10 anos depois da epístola de Tiago, tá? Então, quando você vai analisar, como muitas pessoas, somente que você entra na parte crítica e analítica da carta, em que as pessoas vai colocar aí um confronto, uma disputa entre Tiago e Paulo, nós não temos isto, tá? Porque a Gálatas foi escrita por volta do ano 55, 56, enquanto
que a epístola de Tiago por volta de 46 a 49, tá? Então há uma distância muito considerável entre uma e outra, tá? A ideia que se tem, que ela foi escrita de Jerusalém, Tiago estava em Jerusalém, e a igreja estava dando os seus primeiros passos, tá? A morte e a ressurreição de Cristo que se deu durante o reinado de Tibério, tá? O período em que se estavam na segunda década, a igreja estava na sua segunda década de fundação, tá? Então era uma igreja muito nova, tá? E consequente, esses problemas que foram detectados por Tiago era fruto de crentes imaturos, tá? Que crentes que precisavam amadurecer na fé, tá? E aprenderem também a conviver em comunidade, tá? Então o grande problema também que nós enfrentamos hoje é que existem muitos crentes, tá? Muitos salvos, né? Que eles têm dificuldades de viver em comunidade. Então nós temos hoje aquelas pessoas que se isolam, tá? E procuram só se comunicar através de rede social, colocar ali os seus pontos de vista, as suas insatisfações e assim por diante, mas não conseguem viver em comunidade, tá? O Tiago, ele, quando ele escreve, ele vai detectar esses problemas que a igreja é composta de indivíduos, na sua pessoalidade, quando se junta, aí tinha todas essas dificuldades, então ele procura orientar os crentes a viverem bem em comunidade, tá? Então nós vamos perceber que o manual, ele descreve essa epístola sob duas perspectivas, tá? A posição de Tiago no contexto da igreja de Jerusalém e o parentesco que ele tinha com Jesus, os dados biográficos, né, dele aqui, nós vamos perceber bem essas questões, tá? Então nós vamos perceber aqui que João, ele é contundente do registro quanto à rejeição que os irmãos de Jesus tiveram ao próprio Cristo, que ele vai dizer lá no capítulo 7, versículo 5, que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, tá? E nós vamos ver que do casal de José e Maria, Tiago era o mais velho, nós já verificamos isto, tá? Paulo descreve que Tiago foi uma das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, tá? É o próprio Paulo que descreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que Jesus foi visto por Tiago. Só que nós não temos informações desta aparição, ou seja, o teor da conversa, do objetivo desta aparição, mas tudo leva a crer que foi nesse período que se deu a conversão de Tiago, e a partir daí ele começa a acompanhar tanto os apóstolos e acompanhar também a sua mãe, né, que nos primeiros dias eles subiram para Jerusalém, onde ficaram no cenáculo esperando o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo. E a ideia que se tem quando você lê Atos 2 e 4, que todos foram cheios do Espírito Santo, é que Tiago, o irmão do Senhor, ele estava também nesse contingente de pessoas e que ele também foi cheio do Espírito Santo. Então é notória a posição de liderança de Tiago, como nós já a apresentamos no texto anterior, tá? Inclusive, no concílio apresentado no capítulo 15, dos versículos 14 a 21, quando você lê, você percebe como a liderança de Tiago ela tinha peso no contexto tanto dos apóstolos e como dos presbíteros,
tá? Ou daqueles que foram designados para a administração da igreja, né? Então, e aí nós convivemos hoje num período em que as pessoas desprezam a liderança ou acham que não precisam de estar debaixo de liderança, porque por si só eles podem conviver, tá? Negando tudo aquilo que a Bíblia ela diz da criação da igreja, da composição da igreja e até mesmo da administração da igreja, tá? Nós já vimos também a questão do parentesco, né? Do Senhor Jesus com o de Tiago com o Senhor Jesus, nós já verificamos isto, tá? Então agora nós vamos apresentar aqui no texto 3, como está aqui no slide, tá? O esboço, tá? Da epístola de Tiago. Então quando nós lemos, e isso vai estar aí na página 19, tá? Vai estar dividido basicamente em 7 partes, que você tem a introdução, tá? E depois uma divisão aí que vai entrar na questão de ouvintes e praticantes, a acepção de pessoas, a terceira parte, fé e obras, a língua e as guerras e contendas, as riquezas e o orgulho, e depois a conclusão, tá? É onde vai ter aí as considerações finais do apóstolo ou do escritor Tiago, tá? E daí, quando você pega lá qual é a estrutura de uma epístola, tá? E você olha aqui para esse esboço, você vai perceber que os escritos da epístola ao Tiago, ela se encaixa dentro da estrutura de uma epístola, tá? Da estrutura de uma epístola, tá? Tá, então, quando nós olhamos para esse esboço aí, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos levar em consideração é que é imperioso, volto a dizer novamente aqui, a leitura cuidadosa da epístola, tá? Com os devidos apontamentos e a seguir examinar os pontos principais conforme o esboço apresentado. Tá? A compreensão que nós devemos levar em conta aqui é que o tema desta epístola é a pura religião. A pura religião. As palavras e os versículos chaves também eles são fundamentais para o estudo. Então, quando você pega como tema pura religião, tá? Religião, ela precisa ser praticada. Tá? Então, nós vamos ver ao longo desta carta se as práticas das pessoas a quem foram dirigidas, aos judeus da dispersão, condiziam com a pura religião. Não condizia. Razão pela qual, então, o escritor ele vai apresentar alguns conselhos, algumas exortações para que essas pessoas se ajustassem, tá, aos critérios da pura religião, tá, ou a prática da pura religião. Então, pressupõe, tá, que esses crentes, eles tinham fé, esperança e amor. E as pessoas que têm esses atributos pressupõem também, pelo fato de eles os ter, que eles haviam sido alcançados pela salvação. Não existe salvação autêntica sem estas 3 verdades teologais. Tá? Então, o escritor,
ele estava se dirigindo a um contingente de pessoas, de judeus da dispersão, que eram crentes, que eram salvos, mas que tinham uma conduta em desacordo com a verdadeira religiosidade que deve praticar aquele que é salvo. Tá? Então nós vamos entrar dentro desse sentido. Tá? Então não tem como existir religião pura se a conduta cristã na vida diária não for pura. Esse é um ponto pacífico, tá? Ponto pacífico. Então, o termo religião, vocês já sabem que ele vem do latim, que tem aí a ideia de religar, ligar novamente, juntar, união entre o homem e o divino, tá? Então, quando nós pegamos lá o versículo 26 do primeiro capítulo, ele descreve uma questão muito interessante nessa questão da religião pura. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã ou vazia, baseada na hipocrisia. Versículo 27, ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai. Tá? Então, esta vida de religiosidade aqui, ela deve ser devotada, ou ela deve ser desenvolvida para com Deus. Todas essas práticas você tem que estar tendo no seu coração, que você está assim agindo para com Deus. É porque você foi salvo, e se você foi salvo, enquanto você estiver vivendo aqui, você tem que ter uma vida de religiosidade, e essa religião ela deve ser pura e sem mácula. E ser religioso aqui tem a ver com a vida que você leva diante de Deus. Tá? Então, ele vai apresentar aqui algumas funcionalidades da religião. Então, necessariamente, ela depende da crença. Toda religião, ela depende da crença. Não há religioso, em termos de interação com o divino, sem que essa pessoa, ela acredite no divino. No caso aqui, ela precisa acreditar em Deus, crer em Deus. A crença, ela precisa vir em primeiro lugar. São expressões, a religiosidade, ou a religião, elas são expressões ou manifestação no sentido das convicções que eu tenho nas verdades reveladas por Deus. Então, nesse sentido, a atitude do ser humano diante da realidade transcendente, tá? Como diz o dicionário da Bíblia, Almeida, a segunda edição, ele define religião da seguinte forma: crenças, atitudes relacionadas com o culto a Deus ou com o sobrenatural. Lá em Atos 26 e 5, diz o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele faz referência da sua antiga religiosidade, ele diz o seguinte: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e assim quisera testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele viveu fariseu. Tá? Quando ele aceitou Jesus, ele passou a viver em Cristo.
Ou seja, a sua religiosidade teve uma outra conotação. É viver para Cristo, viver com Cristo e viver para Cristo. Então, Tiago, ele faz um destaque aqui, que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai. Ou seja, aqueles crentes ou aqueles judeus da dispersão, eles tinham que viver de maneira pura e sem mácula para com Deus. E se eles assim vivessem, tecnicamente, eles estavam praticando a religião ou a religiosidade de forma que viesse a agradar a Deus. Então, notadamente, ele fazia diferença, o Tiago aqui, sobre a religião, ou a religiosidade, ou a prática cristã, ou a prática de vida cristã, que é voltada para Deus e Pai. Ela vai ter aí, então, algumas características distintas. E é isso que Tiago ele vai pontuar ao longo do livro. Tá? Então, ao destacar então, a religião pura e sem mácula, ele demonstra o caráter mais prático do que doutrinário, ou seja, o aspecto religioso da verdade, ou seja, praticar a fé, fé em ação. A fé tem característica dinâmica, as obras do cristão, o objetivo ou o alcance da perfeição cristã pela comunidade dos salvos. Ou seja, no versículo 3 e 4 do primeiro capítulo, ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. E qual é a ação completa da fé que é provada e que redunda em perseverança? Sejais perfeitos, sejais íntegros ou inteiros, e ele conclui, em nada faltando. Então eles teriam que fazer uma análise da vida, se a vida que eles estavam vivendo, à vista da fé ou da crença e da fé que eles professavam, se eles eram perfeitos e completos sem faltar em alguma coisa. A razão pela qual, no desdobramento desta carta, é que ele vai pontuar várias deficiências individuais dos cristãos que impactavam no contexto de comunidade. Você vai colocar lá cobiça, inveja, guerras, né? O tratamento das diferenças sociais ali, tá? Então, isso mostrava que eles estavam deficientes em vários aspectos das suas vidas, tá? Então, ele continua dizendo aqui que a proposta, então, de Tiago, ao escrever esta carta, era de contribuir, ele, como pastor ou presbítero da igreja. Então, a partir da experiência pessoal que ele tinha, da convivência do dia a dia com a membresia em Jerusalém, ele propõe ajudar os crentes que andavam, os crentes dentre as 12 tribos de Israel, que andavam dispersos a viver uma vida cristã prática. Ou seja, então ele apresenta aqui alguns padrões da pura religião, como cada indivíduo salvo deve ajustar-se a ele a ponto de ser perfeito, íntegro, sem faltar em coisa alguma. Tá? Então, essa ideia, ela deve permear
o estudo de todo o restante da carta. Se você perder essa ideia ou esse desejo, tá, de implantação, da pessoa ser perfeita, íntegra, sem faltar em alguma coisa, você vai ter dificuldade de entender algumas análises ou algumas questões que o apóstolo ele faz aqui. Então vejam só, a síntese que ele apresenta aqui da carta é muito interessante. Então, o tema, de acordo com nós temos aí, é o seguinte: religião pura, significado de obras, participantes da palavra de Deus. Se você não participar da palavra de Deus, tá, você não tem como praticar boas obras. É interessante que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, que a salvação diz que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Tá? Então, a frase-chave aqui é fé em ação. Palavra-chave é fé e obras. Você tem fé e obras. Elas andam em conjunto. Paulo Tillich, de acordo com a informação que nós temos aí, ele diz o seguinte: a fé inclui amor. Amor vive na ação. Nesse sentido, a fé se realiza em obras. Onde houver preocupação incondicional, ali também existe o desejo ardente de realizar esta preocupação. Preocupação, na significação original da palavra, inclui o desejo de agir, mas o tipo de ação depende do tipo de fé. Tá? O que o Tiago está querendo dizer aqui é que aqueles irmãos eles tinham uma vida dinâmica, uma vida com várias ações. Só que as ações deles não eram com base na fé, ou no tipo de uma fé coerente. Então, a fé, ela determina o tipo de amor e o tipo de ação que nós vamos ter. Tá? Então, quando você vai perceber o Tiago, ele incentivando os crentes a várias práticas, a várias obras, tá? Mas ele não está desvinculando a prática cristã da fé. Porque não tem como eu ser um cristão praticante se não tiver fé e a verdadeira crença em Deus. Porque a minha religiosidade, ela depende da crença que eu tenho em Deus, no Deus transcendente, mas que é imanente, que se revela a mim, e eu deposito, pela crença que eu tenho nele, eu deposito a minha fé nele, a minha confiança, eu começo a andar de acordo com ele. Tá? É diferente da crença do Satanás, que ele treme. O cristão, ele não treme. Primeiramente, ele teme para depois tremer diante de Deus. Você vai ver isso nos ensinos de Paulo, ele sempre coloca isso, temor e tremor. O diabo e os inconversos, eles somente tremem diante do juízo de Deus e da soberania de Deus. Nós tememos e trememos, tá? Então nós precisamos levar em consideração bem estas questões. Então a vida cristã é uma vida de fé em ação que impacta o nosso comportamento ético, que se ocupa e preocupa a ponto de transformar em uma realidade, tá? Dos propósitos de Deus na nossa vida. Então, o Tiago, ele dá a entender que ele identificou que os judeus crentes da dispersão tinham uma fé teorizada, ou uma fé baseada simplesmente na filosofia
e alienada da realidade cristã quanto ao reino de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, que existem muitas pessoas hoje que assim, que elas professam que têm fé, mas é uma fé teorizada ou uma fé simplesmente filosófica, tá? E alienada da realidade cristã. Ela fica só no seu lugar de conforto e dizendo um monte de coisa, mas nunca põe mão na massa. Ele quer ser o mestre de todo mundo, tá? Mas não é como Tiago. Tiago, quando ele fala isto, é porque lá em Jerusalém ele praticava, ele vivia todas essas questões. Muito bem. Seguindo aqui, no texto 4, então nós vamos ver aqui como o Tiago ele vai avançar, tá? Então, quando você pega aí o esboço da introdução da epístola, então você tem saudação, tentações e paciência, sabedoria e fé, rico e pobre, tá? Então, na saudação, você vai perceber que ele se identifica como servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Isso basta, tá? Parece que ele não quer entrar aqui nos pormenores em dizer que ele era filho de José e Maria, que Maria era a mãe de Jesus, né? Por obra do Espírito Santo, senão demonstraria aqui uma certa pretensão até da parte dele. Então ele diz assim, Tiago, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. E aí ele já vai se dirigir às 12 tribos. Ele teve o cuidado de se dirigir a toda a comunidade cristã dentro do Israel, não importando em que local se encontrava cada um no ponto de vista da dispersão, tá? Então, essa palavra saudações, na Revista e Corrigida, coloca saúde, tá? Então, no grego é o mesmo que regozijar, equivale no nosso português aqui como bom dia, como vai, passar bem, você está passando bem, ou assim por diante, tá? Então, aí ele já vai entrar de forma bem direta, dos versículos de 1 a 4, na questão da tentação e paciência. Tá? Tiago admite que o público-alvo da fé, tá? Que eles estavam enfrentando algum tipo de provação, tá? Sendo as várias provações, elas tendem, de que natureza seja ela qual for, ela tende a enfraquecer ou minar a fé. Então ele demonstra aqui que a exposição deles às provações tinha um propósito que era de confirmar ou de autenticar a vida cristã deles, ou seja, era de produzir ou resultar perseverança. Então o resultado de uma fé provada, ele vai dizer, a fé produz paciência. Mas a melhor tradução aqui é a ARA, é a Revista e Atualizada, que é perseverança, que dá a ideia aqui de resistência fiel e constante debaixo dos testes, mediante que o caráter cristão é fortalecido. Então, o caráter cristão, ele tem que ser aquilatado a fim de ser perfeito e completo. Tá? Então, as provações, ela tinha esta visão de aperfeiçoar, de completar, tá? De aquilo que estivesse faltando, que eles fossem devidamente complementados. Então, toda a tratativa do Tiago ao longo da epístola é esta. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ação completa. E os efeitos dessa ação completa é o que é? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Tá? Então, uma das coisas que ele vai colocar aqui, que no exercício desta fé, o cristão, ele precisa de sabedoria e fé. Então, nos versículos de 5 a 8, ele vai colocar exatamente isso. Se alguém tem falta de sabedoria, tá? Ele deve pedir essa sabedoria com fé.
Então vejam só o que ele vai colocar aqui, que a vida com sabedoria, para que se obtenha o padrão adequado de vida anteriormente apresentado por Paulo, perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma, é preciso de sabedoria. E o exercício da vida cristã, sem sabedoria, ela é temerária. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E aí então entra o quê? A importância da fé na busca da sabedoria divina. E um dos pressupostos da fé é que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que ele é galardoador. Então, a palavra fé, nos primeiros versículos, provação da fé, peça a fé, tá? Ela precisa ser entendida. Tá? A palavra fé, ela pode ser vista, pelo menos, sobre 3 perspectivas. A primeira é a fé objetiva, fé como virtude e a fé subjetiva. A fé objetiva é aquilo em que se crê, é um credo, ou o cristianismo em si, ou aquilo que o cristianismo crê. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, tem essa ideia. A fé como virtude, ela é como uma qualidade espiritual produzida pela influência do Espírito Santo em nós, é como um fruto, quando você lê lá em Gálatas 5 e 22. Já a fé subjetiva é o caso que nós estamos tratando aqui. É o nosso próprio exercício pessoal de confiar em Deus na forma de outorga da alma e dos seus cuidados. A base é de toda a vida espiritual. Tá? Então a fé subjetiva, ela vem como base de toda a vida espiritual. Ele diz assim, a vossa fé, ou seja, a fé individual de cada um, é a crença ativa. Tá? É aquilo que na carta aos Hebreus ela vai apresentar, que pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Isaac e assim por diante. É uma ação constante na vida espiritual. Então a fé terá como opositora a incredulidade ou o ceticismo. No texto identifica como a dúvida. A fé contém um elemento concreto e ela se orienta na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Não tem como você exercitar fé, colocar a sua fé em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus Cristo. Tá? Você se lembra que a fé de Abraão ela foi só fortalecida porque ele creu em Deus. Deus disse a ele, olha, num tempo determinado eu virei a ti e Sara dará a luz. Ele creu isso em Deus, então ele deposita a sua confiança que no Deus que havia falado para ele que num tempo determinado ele viria, tá? Então ele confiou e ele esperou, ele colocou, ele desenvolveu toda a sua vida confiando num Deus que falou com ele, e ele creu que ele haveria de fazer, tá? Então a nossa vida espiritual, ela deve ser desenvolvida, a nossa prática espiritual, ela deve ser desenvolvida desta forma. Nós cremos em Cristo, por quê? O Evangelho foi pregado, nós cremos nas palavras de Cristo, na obra de Cristo, tá? E para ser salvo, eu precisava fazer o quê? Confiar a minha vida em Cristo. Então eu creio em Cristo, confiei a minha vida em Cristo. E a partir deste momento, toda a minha vida, toda a prática de vida, ela precisa ser desenvolvida dentro deste contexto. Daí ele vai, dos versículos 9 a 11 do capítulo 1, ele vai falar que havia ali um contexto, uma dificuldade entre os ricos e pobres. Tá? O texto, porém, o versículo 9, ele diz assim, o irmão, porém, na condição de humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico, na sua insignificância,
porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também murchará o rico em seus caminhos. Tá? Então, a grande ideia que se tem aqui é que havia um confronto de acepção de pessoas entre o rico e o pobre. Então, Tiago, ele lança a luz sobre as condições familiares e sociais daquela época em que viviam os judeus no contexto da estrutura da sociedade greco-romana. Então existiam lá judeus que eram ricos e judeus que eram pobres. E além do que, ainda havia judeus que eram escravos, tá? Mas aqui ele coloca essas duas questões aqui. Então é preciso ter conhecimento fundamental das classes sociais, do estilo de vida daqueles dias, tá? Então você tinha lá pelo menos 3 classes no contexto de Roma, tá? A classe senatorial, a classe equestres e os plebeus, tá? Havia patrões e clientes, tá? Os recursos vinham da classe alta para a manutenção dos pobres. Havia os escravos, que o conceito de escravatura no Império Romano não é o mesmo abordado na exploração do Brasil e na colonização das Américas. Você tem que entender o contexto de escravatura no contexto romano. Tinha os libertos, que eram os escravos, que eram libertos. Eles, mesmo libertos, eles tinham ainda certas restrições. O contexto das mulheres dentro do Império Romano tem que se analisar, tá? Então, ele demonstra, mas o que ele vai demonstrar aqui entre o rico e o pobre aqui é que o final da vida, tanto de um como do outro, é o mesmo, tá? E se o rico, ele não atribuir isto como uma bênção de Deus, ele vai viver numa vida de insignificância e vai morrer como morre qualquer outro, tá? Como qualquer outro. E aí ele vai desdobrando para já partindo aqui para o final dos últimos dois textos, ele vai pontuar algo aqui que ele vai falar sobre ouvintes e praticantes da palavra. Então ele vai dizer aqui que é bem-aventurado, versículo 12, que é feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Então, tanto o rico como o pobre, se são fiéis a Deus, se são bem-aventurados, eles vão receber a coroa da vida. Tá? É o mesmo tipo de vida que tanto o rico como o pobre vão receber na eternidade. Essa coroa da vida, tá? Não é uma vida diferenciada para o rico, uma vida diferenciada para o pobre na eternidade. Não existe isso, tá? Então ele vai discutir aqui dos versículos 12 a 18, tá? Essas questões aqui que para se ter uma vida correta é necessário ouvir e praticar a palavra de Deus. Então a tentação é uma questão pessoal e na capacidade que o ser humano tem em arbitrar os seus atos, tá? Então a tentação ela só vai se concretizar se nós cedermos, tá? Ele vai colocar aqui que o agente propulsor da tentação é a cobiça. E a cobiça é um problema que o homem, na sua constituição, na sua natureza, ele convive com ela, tá? Então, o agente propulsor aqui é a cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, tá? É algo que está dentro de si. Então, então a tentação da qual Tiago fala aqui é uma indução a errar o alvo estabelecido por Deus e que caracterizado pelo termo pecado, que traz
como resultado a morte, tá? Então, o erro aqui, ele é caracterizado como pecado, e o resultado dele é a morte, ou a separação espiritual de Deus, com a perda dos privilégios da graça salvadora, que é a perda aqui da coroa da vida, que é o final máximo da nossa jornada cristã. E quando nós partimos dessa vida para outra, seremos coroados com a coroa da vida eterna, aquele tipo de vida que Jesus ele destinou a cada um de nós. Então, a razão pela qual é que necessitamos do Espírito Santo para viver esse tipo de vida, tá? Então, ele diz que a pessoa, ela precisa ser praticante da palavra, ser praticante da palavra. E ser praticante da palavra aqui, é por isso que o versículo 22 diz assim, ó, torneis, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, uma das características dos judeus, quanto à nação escolhida, é que todos, desde a tenra idade, eles eram aprendizes da lei do Senhor ou da Torá. Assim como a igreja hoje, no nosso contexto, principalmente no nosso contexto latino, e falando de Assembleia de Deus, uma das preocupações é que desde a tenra idade é que a criança ela aprenda, que a pessoa aprenda a palavra de Deus. É por isso que dentro do contexto da escola dominical temos aí um currículo que vai desde a tenra idade e depois perdura por toda a vida do cristão. Tá? Então o Tiago ele vai denunciar aqui o comportamento da comunidade cristã dos judeus dispersos. Eram pessoas que aprenderam a palavra e que a mesma estava somente no campo da ideia ou da teorização. Eles eram somente ouvintes e não praticantes da palavra. Então o problema apresentado é que a prática da vida cristã não era condizente com a palavra de Deus ou com a palavra que eles tinham conhecimento. Tá? Então eu tenho que conhecer, ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Tá? E é interessante que na língua portuguesa, esta palavra prática aqui, ela aparece aqui sobre duas questões. Tem a palavra prática com acento e a palavra prática sem acento. Tá? Então, a palavra prática com acento, ela pode ser um substantivo ou um adjetivo. Ou seja, indica como substantivo, indica aquilo que é real e não apenas que é teórico, indicando assim qualquer atividade realizada. Como adjetivo, tá? É um adjetivo prático, refere àquilo que se opõe ao que é teórico. Pode indicar também aquilo que é conveniente e que a pessoa ela é objetiva e insensata naquilo que faz. Já a prática sem um acento, ela é um verbo, tá? E você pode conjugar nas várias formas. Então, o verbo praticar indica ato de pôr em prática, de executar alguma atividade, tá? Então, o cristão, ele precisa ter em mente exatamente estas questões aqui, tá? Então, ou seja, então eu tenho que ter uma praticidade ou colocar em prática a minha vida cristã. Então é aí no último texto que ele vai falar sobre a religião pura e a acepção de pessoas. E no quadro que nós temos aqui, nós temos essa diferenciação, tá? Religião pura e pessoas, tá? Então, quando você tem a ideia de religião, é viver justo, língua controlada. Religião pura e sem mácula. Então, se eu tenho um viver justo, língua controlada, eu tenho como viver uma religião pura e sem prática. Prática religiosa, aspecto da religiosidade. Visita a órfãos e viúvas. Vigilância
vigilância contra a contaminação da vida cristã, os cuidados contra os padrões do mundo. E por último, mais do que um erro é pecado, tá? Então, se eu deixo de cumprir aquilo que Deus está impondo, não é simplesmente um erro, mas é pecado, tá? E promover a acepção de pessoas não é simplesmente um erro contornável, mas é um pecado à vista da doutrina ou da palavra de Deus. Então, quando nós partimos para o final dessas questões, nós vamos perceber que os judeus, em contexto de religiosidade, eles eram pessoas que conheciam muito bem esse contexto de religião. Prova que a nação de Israel, nos dias do Senhor Jesus, tá? A sociedade judaica, ela estava dividida em várias religiões, tá? Em várias religiões. E dentro dessa questão nós tínhamos os saduceus, os fariseus, os escribas, os herodianos, os zelotes, os essênicos. E dentro dessa visão de fé religiosa, ela entrava no aspecto do legalismo, que conhece a lei de Deus, põe em prática e receberá os méritos. Esse é o legalismo, uma religião legalista. O sacramentalismo, uma religião baseada nos sacramentos, é que se adquire os méritos diante de Deus no cumprimento dos sacramentos. Eu faço isso e Deus me dá aquilo, tá? Mas a verdadeira religião, ela está dentro da questão mística, ou seja, ela admite o contato com o ser transcendente e que é imanente ao mesmo tempo, tá? Então, é por isso que no versículo 26 do capítulo 1, quando ele diz assim, ser religioso aponta para alguém inserido dentro de uma religião e que exercita algum tipo de atividade religiosa, implicando no culto em geral e todas as atividades de oração, cerimonial, ritual e assim por diante. Então, é apresentado aqui dois aspectos da religião aceita por Deus. É a religião pura e a religião sem mácula para com Deus. E para que isto seja verdadeiro, aquele que presta culto, ele precisa ser puro, ele precisa ser sem mácula. Tá? E o desdobramento é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Porque você pega aqui que essa carta ela começa que esses crentes estavam passando por várias provações, por várias tentações. E dá a entender aqui que os órfãos e as viúvas, nesse contexto, eles eram os menos favorecidos. Então a igreja precisava devotar a atenção para esse grupo de pessoas menos favorecidas nesse contexto histórico. E o outro cuidado era o quê? Era guardar a si mesmo da contaminação do mundo, ou seja, não ser contaminado por as práticas do sistema romano, tá? É a ideia. E depois ele termina aqui com a questão da acepção de pessoas, tá? Que o termo fé, que aparece pela terceira vez aqui na epístola, indica que a fé aqui é posta no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então havia um comportamento anticristão desses crentes, ou seja, que feria os princípios apresentados no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejam só que quando o Senhor Jesus Cristo ele apresenta lá em Mateus capítulo 23, de 37 a 40,
ele vai apresentar que se deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E depois ele diz, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Diz assim que desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas, tá? Então nós precisamos analisar e averiguar todas essas questões. Então os irmãos precisam caracterizar bem esses fatos, tá? Para que no desdobramento da carta nós possamos então fechar a ideia geral daquilo que o escritor ele está passando para a igreja, tá? Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.